Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Mãe TDAH, que é nosso encontro semanal aqui de toda quarta-feira às 18 horas no Instagram. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro. Muito bom ter você aqui comigo mais uma vez. E hoje com um tema que, assim, é um tema muito importante, mas o título dele, né, é um meio polêmico, né? É um pouquinho polêmico, mas é para provocar mesmo vocês, para que a gente possa pensar, né, um pouquinho sobre a nossa prática, né, a nossa atuação. Oi, Adriana, seja bem-vinda. Então, uma provocação e, ao mesmo tempo, né, é uma orientação para que vocês, mães de TDAH, possam cada vez mais entender que o tratamento do TDAH, a condução do TDAH envolve algumas áreas, né? A psicologia, a medicina, mas principalmente a sua condução no dia a dia, a sua forma de enxergar e lidar com seu filho no dia a dia. Então, essa é a parte mais importante, vamos dizer assim, né? Do tratamento do TDAH, é quando você, mãe, né? Você cuidador, você pai de TDAH, consegue entender o que está acontecendo e começa a lidar de uma forma mais eficiente, mais estratégica com seu filho no dia a dia. E é esse o nosso tema de hoje, né, onde a gente vai conversar sobre né, essa faceta aí da criação de filhos, né, que é para que você entenda que o suporte que você vai oferecer para o seu filho no dia a dia é aquilo que vai realmente fazer diferença, né? É aquilo que vai impactar, inclusive potencializando os resultados, né? Da terapia, da própria medicação. Então, eu falo que o treinamento de pais, né? A condução que os pais têm em casa com os filhos é que vai potencializar os resultados do tratamento das outras áreas, né? Na área da medicina, na área da psicologia, psicopedagogia, enfim, nas outras áreas onde a criança é atendida e até mesmo na escola, né? Então, eu quero dar muito boas-vindas para vocês. E hoje a gente não pode começar a live atrasada, a gente tem que começar logo, porque o assunto ele é instigante, né? E eu preciso mesmo terminar a live às 19 horas, porque eu vou dar um curso hoje para professores de creche, né? Eu trabalho numa creche, não sei se vocês sabem, né? Sou coordenadora pedagógica de uma creche que pega crianças de 6 meses até 2 anos e 11 meses. E lá na nossa creche a gente tem recebido várias crianças com autismo e crianças também com suspeita de autismo, né? Porque essa idade é a idade aí que geralmente as famílias, né, começam a investigação, o diagnóstico começa a chegar, né? E aí a gente pega justamente essa faixa etária. E como a gente está com essa demanda muito grande lá na creche, eu resolvi fazer um mini curso para as professoras lá da creche, professores e estagiários, né? E também abrir para o público, né? Para os outros professores de outros lugares que quisessem participar com a gente. E hoje começa. Então, preciso encerrar no horário certinho para a gente poder começar lá também no horário certo, tá bom? Então, vamos lá. O pessoal tá chegando. Boa noite, boa noite. Filhos com TDAH não precisam de conserto, eles precisam de suporte. Gente, esse tema, né, o assunto que a gente vai tratar aqui é muito importante. Mas o título ele foi feito mesmo para provocar, né? É um título provocativo e justamente para que você possa parar, né, nesse momento que a gente está aqui na live para refletir. O que muitas vezes acontece é que quando se tem um diagnóstico do TDAH, né, enfim, quando a criança tem algum comportamento, uma condição diferente, né, mesmo sem ter consciência, muitos pais querem que os filhos melhorem, né? Isso, gente, claro, a gente quer sempre que a criança melhore, né? Mas, muitas vezes, esse querer que a criança melhore tem por trás,
mesmo que de uma forma inconsciente, como eu falei, não é uma coisa de propósito, né? Mas baseado muito nas nossas crenças, na nossa expectativa, há por trás assim, uma ideia de que a criança tem que deixar de ter TDAH, ou pelo menos que ela tenha que deixar de ter os sintomas do TDAH. Então, o que muitas vezes eu ouço das famílias é que a criança não melhora, a criança não se esforça, a criança, eu já falei 1000 vezes e não adiantou, já falei 1000 vezes e ela continua fazendo errado, já falei 1000 vezes e ela continua esquecendo, todo dia é a mesma coisa. Quando que ele vai melhorar? Quando que ele vai deixar de fazer isso? Quando que que eu vou ter um dia de sossego, né? Eu ouço muito isso. E assim, essas falas, gente, por trás dessas falas acaba passando, né, uma ideia de que o meu filho é que tem que melhorar, porque ele é que é o problema, ou que ele é que está gerando todo o problema que a gente está vivenciando. E isso a gente precisa ter cuidado. Então eu abri essa live hoje com esse tema justamente para a gente refletir sobre isso. Refletir sobre como que a gente está enxergando o TDAH, como que a gente está olhando para o nosso filho e as expectativas que a gente tem sobre o tratamento, né, e a evolução dessa criança, o desenvolvimento dessa criança ao longo do tempo. Porque por mais que conscientemente a gente acredite, né, ou a gente ache que não, Juliana, eu aceito o TDAH, eu respeito meu filho, né? Enfim, eu estou oferecendo tratamento para ele está indo em todos os profissionais que ele precisa, estou dando a medicação. Por mais que isso esteja acontecendo, lá no fundinho, se a gente for parar para pensar, né, pode haver uma expectativa de que ele vai mudar, né, e de que a criança é que tem que ter esse papel. Então, isso fica muito claro. Eu vou dar um exemplo que é muito comum de acontecer. É assim: Juliana, meu filho fica horas e horas no celular, não adianta falar com ele não sai do celular, ele fica muito tempo no celular, enfim, uso excessivo de tela, eu falo que ele tem que usar menos o celular e mesmo assim ele não consegue e tal. E assim, gente, quando você tem uma fala dessa, o que passa para mim? É que você está colocando no seu filho a responsabilidade de se autorregular, né? De se autolimitar, quer dizer, de fazer um autocontrole do uso de um aparelho que nem a gente consegue muitas vezes ter esse autocontrole, né? Quantas vezes a gente já não se pegou usando o celular, entrando nas redes sociais, assistindo vídeo ou assistindo uma série né, na televisão e a gente, quando vê, o tempo passou, né? Se a gente que é adulto tem essa dificuldade, quanto mais a criança, e quanto mais a criança com TDAH. Então, colocar, né, ter essa fala de que o meu filho não consegue se controlar, ele não consegue parar, fica o tempo todo no celular, nos passa a impressão de que você está colocando uma responsabilidade nele que não é dele, né? Nós precisamos colocar as regras e os limites para que ele tenha um parâmetro do que é muito e do que é pouco. Porque para uma criança com TDAH, 1 hora, 2 horas, 3 horas no videogame não é muito. Para a gente mas para ele não é. Então, se a gente não coloca para ele o parâmetro, né, para que ele tenha ali uma noção do que é muito e do que não é, ele vai ficar toda a vida no celular, ele vai ficar toda a vida no videogame. Então, a gente precisa entender que a autorregulação dessa criança, né, que o autocontrole, tudo isso, para que ele consiga ter isso, primeiro vai passar pela gente. A gente vai ter que começar a fazer isso por ele, né? Fazer com ele para que ele consiga fazer sozinho. Então, são etapas que a gente precisa percorrer. Fazer por ele, né? Para que ele observe como as coisas estão, fazer com ele e para que ele consiga fazer sozinho. Oi, Ana, seja bem-vinda, minha linda, que saudade! Muito bom ter você aqui. Que bom, que bom, que bom. Então, ó, primeira coisa, a gente precisa entender que o TDAH, né, ele tem um cérebro que está funcionando de uma forma que, se a gente não entende como esse cérebro funciona, fica complicado a gente oferecer o suporte que a criança precisa.
Porque muitas vezes, né, eu repito aqui sempre, quase todas as lives eu falo isso, nem tudo que funciona para uma criança que não tem TDAH vai funcionar para uma criança que tem TDAH. Então a gente precisa colocar essa frase no coração, né? Entender essa frase, acreditar nisso, para que a gente consiga entender que não adianta a gente querer fazer tudo do mesmo jeito como a gente faz com o meu, né, com outro filho que não tem TDAH, como a nossa mãe fez com a gente, como a gente vê outras mães fazendo. Existem algumas estratégias que são específicas para o TDAH e que, se a gente não utilizar, fica muito mais difícil. Você vai ficar ali, né, numa queda de braço com seu filho e não vai conseguir ter o resultado que você espera. Então é importante que você entenda, né, que o que funciona para uma outra criança nem sempre vai funcionar para o seu filho que tem TDAH. E o jogo só vai começar a virar quando você entender como esse cérebro TDAH funciona. Eu vou programar, até foi um pedido de uma mãe, para a gente fazer uma live sobre cérebro TDAH, para você entender esse cérebro, né? Foi até uma aula que eu fiz lá no programa de treinamento de mães de TDAH, que eu expliquei para elas como que funciona, como é o desenvolvimento desse cérebro e a consequência, né, desse desenvolvimento no comportamento da criança. E aí, vocês entendendo isso, facilita para que vocês compreendam que não adianta você forçar a barra em algumas coisas. Você vai precisar criar um ambiente propício para seu filho, tá? Então, entender o cérebro TDAH é o ponto-chave para que você vire aí, dê uma virada de jogo nessa sua relação com seu filho, né? E no desenvolvimento dele também, né? Porque compreendendo como ele funciona, você vai gerar muito mais paciência, empatia, vai gerar muito mais entendimento de que você precisa oferecer para ele aquilo que ele necessita para desenvolver as habilidades que, né, naquele momento ele não tem desenvolvido, tá bom? Então, muitas vezes a gente exige, né, ou a gente espera que a criança com TDAH tenha o mesmo comportamento, né, apresente o mesmo comportamento no mesmo ritmo que outras crianças sem um transtorno. Então, você tem uma expectativa de que a criança, por exemplo, vai sentar, você vai falar assim, filho, vai fazer o dever de casa. Seu filho vai vir com uma boa vontade do mundo, sorrindo, feliz da vida, vai sentar, você não vai nem precisar ficar do lado dele, ele vai abrir o caderno, vai fazer o exercício, vai terminar tudo certinho e vai acabar. Sem estresse, sem apurrinhação, né? Sem que você tenha que falar 1000 vezes, sem que você tenha que sentar do lado, sem que você tenha que ficar igual uma maluca procurando onde está o lápis, porque ele já não sabe onde está esse lápis, que ele já perdeu. Sem que você tenha que comprar a borracha pela 1000ª vez, né? Então, essa expectativa que muitas vezes os pais criam em relação ao comportamento da criança é que acaba fazendo com que a gente não tenha tanta paciência. Porque se eu tenho uma expectativa de que algo vai acontecer de uma forma X, quando não acontece daquela forma, o que isso acaba gerando na gente? Acaba gerando frustração. E a frustração acaba nos gerando uma série de outras emoções. A gente fica com raiva, a gente fica triste, a gente fica chateado, a gente fica, né, com uma série de emoções que vão impregnar a nossa forma de agir com a criança. Então, se eu crio uma expectativa, né, de que eu já falei 1000 vezes para ele uma determinada coisa, e que eu crio uma expectativa de que ele vai agir de uma forma e chega na hora ele age de outra, vai gerar uma frustração em mim, vai gerar uma série de emoções em mim que vão fazer com que eu reaja ao comportamento da criança de uma forma inadequada, né? Então, pensa só, seu filho com TDAH, ele vivencia esse processo que eu estou explicando muitas vezes durante o dia, né? Então, ele cria uma expectativa, Boa noite, Andréia. Ele cria uma expectativa, ele cria algo na cabeça dele de que alguma coisa vai acontecer daquela forma, e quando a coisa não acontece da forma que ele pensa, o que acaba acontecendo? Ele acaba se frustrando. E quando ele se frustra, geralmente ele tem aqueles ataques de raiva, né? Aqueles ataques de choro, que muitas mães TDAH sabem como é.
E aí, gente, pra gente é a mesma coisa. A diferença é que a gente não vai sair, né, tendo aqueles ataques de birra igual a criança de 2 anos, né? Mas a gente fica chateado, a gente fica irritado, a gente fica sem paciência. E isso faz com que a gente tenha um comportamento, né, uma reação ao comportamento da criança que é inadequado. Assim como a criança tem, né, uma reação inadequada quando ela é frustrada. Então, a frustração, ela está muito ligada à nossa expectativa. E aí, ajustar a expectativa é muito importante. Porque quando a gente ajusta a expectativa para aquilo que a criança ela tem condições de nos oferecer naquele momento, a gente consegue ter um retorno mais positivo, né? E aí é claro, gente, que eu tô falando de ajustar a expectativa, eu não tô falando de nivelar a criança por baixo, tá? Porque isso às vezes também acontece. Não é olhar para a criança como coitadinha, como incapaz, né? Ah, ela tem TDAH, por isso que ela é assim. Mas ajustar a expectativa é entender como ela funciona para oferecer para ela o suporte necessário que ela precisa, ok? Então é a mesma coisa, gente. Pensa aqui. Eu tenho, né, miopia que eu não enxergo. Tirei o óculos, eu tô aqui vendo tudo embaçado, meu rosto, as letras. Então, se eu crio uma expectativa, como mãe, de que se meu filho se esforçar, ele vai conseguir ler, eu vou ficar frustrada, porque por mais que eu me esforce, eu não consigo. Gente, eu não consigo ler realmente o que está escrito aqui. Eu até sei uma ou outra palavra, porque eu já tinha lido antes, né? E sei, mas eu não consigo ler. Então, não adianta minha mãe ficar falando 1000 vezes que eu tenho que me esforçar. Não adianta eu ficar de castigo, não adianta brigar comigo, não adianta mandar eu prestar atenção, mandar eu ler, que eu não vou conseguir. Né? Também não adianta minha mãe ficar do meu lado e falar assim, tadinha da minha filha, ela não adianta, ela não consegue ler, tadinha, ela não enxerga. Deixa, não precisa ler não, filha, você não consegue enxergar, tudo bem. Adianta isso? Não. Então, o que a gente precisa fazer? Entender o que está acontecendo. Então, olha, Juliana não enxerga porque ela tem uma miopia e a miopia dificulta que ela enxergue de perto. Né, que ela enxergue de perto, que ela enxergue. Então, o que essa miopia está fazendo? Está fazendo com que ela tenha dificuldade de enxergar. Se ela internamente, né, ela tem dificuldade de enxergar com os próprios olhos, o que a gente tem que fazer para ajudar a Juliana? Ah, vamos oferecer um suporte. Será que se a gente colocar um óculos, ela consegue enxergar? Ah, sim, ela consegue enxergar. Show. Então, eu vou oferecer, dentro do conhecimento que eu tenho do funcionamento dela, o suporte que ela precisa para enxergar. Mas vamos dizer que, ainda que eu colocasse o óculos, eu não conseguisse enxergar. Qual seria um outro suporte que poderia, né, oferecer para mim? Vamos dizer que eu fosse cega. Ah, vamos ensinar para ela o braille, né, para que ela consiga ler no braille, né? Vamos ensinar para ela um outro tipo de recurso. Então, assim, cada situação vai necessitar de um suporte específico. Por isso que a gente precisa entender esse cérebro TDAH, entender como ele funciona, para saber quais são os recursos, quais são as estratégias mais adequadas, tá? Eu fiz uma live aqui no Instagram mês passado que falava sobre aquilo que toda mãe precisava saber, né? Para lidar com uma criança com TDAH. São 3 pontos, né? 3 pontos chaves que a mãe precisa desenvolver no dia a dia, independente do tipo de TDAH que seu filho tem, independente se ele tem comorbidades ou não, independente do tratamento que ele está fazendo, independente de qualquer coisa, são as 3 coisas que não podem faltar numa mãe ou numa família, né, nos cuidadores, na hora de lidar com a criança com TDAH. Depois corre aqui no meu IGTV, corre no meu YouTube, para que você possa assistir essa live, porque eu tenho certeza que vai poder te ajudar. São as 3 principais estratégias, né, que você precisa saber para lidar com seu filho. Se você conseguir entender essas 3 estratégias, conseguir exercitar ela no seu dia a dia com seu filho, eu tenho certeza que muita coisa já vai mudar aí na sua casa. Muita coisa vai mudar. E isso só vai ser possível, né, porque você está entendendo o que está acontecendo e está oferecendo para ele o suporte necessário.
e não achando que ele que tem que mudar, né? Não achando só que ele tem que mudar, ou não, deixa do jeito que tá porque ele tem um TDAH e não tem como mudar, ok? Ajustar a expectativa é justamente isso, é você conseguir olhar para o seu filho no ponto que ele está e oferecer para ele o suporte que ele precisa para se desenvolver, ok? Lembrando que o TDAH ele não tem cura, ele tem tratamento, a criança evolui, melhora muito nos sintomas ao longo da vida, mas ele não vai deixar de ter TDAH, né? E aí eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês, só para a gente continuar nessa reflexão do ajuste de expectativas, tá? Que é essa imagem aqui, ó, né? Ela circula muito nas redes sociais, né? Aí o avaliador aqui tá falando pros bichinhos, né? Assim, ó, para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame. Então, para uma seleção justa, na opinião do avaliador, é que todos façam as mesmas coisas do mesmo jeito, no mesmo tempo, né? E aí a prova é escalar uma árvore. Agora você imagina, né, pro pinguim, pro elefante, pra foca aqui, né, pro peixe escalar uma árvore, né? Será que para eles vai ser uma tarefa fácil e justa? Porque para o macaco vai ser simples, né? Ele rapidinho vai subir na árvore. Mas para o peixe, então se eu julgar o peixe pela capacidade que ele tem em subir árvores, eu vou viver a vida inteira achando que ele é inadequado, incompetente, né? Eu vou viver a vida inteira achando que ele não é capaz. Então não adianta eu passar minha vida inteira querendo fazer com que o peixe suba na árvore, se ele não tem como subir numa árvore, sem que eu pegue ele e coloque lá em cima. Então é a mesma coisa, gente, se a gente pensar no TDAH, né? No TDAH, não adianta eu querer que meu filho tenha um comportamento, tenha uma performance de acordo com a minha expectativa, se ele não tem um cérebro ainda maduro, pronto para ter essa resposta que a gente quer. É claro que isso não quer dizer que ele não vai ter nunca. Não, não é isso. Mas ele precisa ser estimulado, esse cérebro precisa ser estimulado com os suportes necessários que ele vai precisar para que ele vá desenvolvendo. E ele vai, aos poucos, adquirindo essas habilidades que no início ele tem dificuldade. Então, muitas coisas, né, no TDAH geram sofrimento para a criança, gera atrito na família, porque, primeiro, as famílias não sabem como funciona o cérebro TDAH. Segundo, as famílias criam uma expectativa de que brigando, botando de castigo ou falando 1000 vezes, a criança vai mudar, a criança vai melhorar o comportamento. E isso, gente, sinto lhe dizer que não vai acontecer. Não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque não é por vontade própria, é por uma imaturidade no desenvolvimento cerebral, principalmente nessa área aqui da frente, que é responsável pelas funções executivas, pela nossa performance no dia a dia, que essa criança não consegue fazer aquilo do jeito que a gente espera que ela faça. Oi, Lilian, seja bem-vinda. Entendem? Então, assim, não é que ela não queira, tá? É que ela não consegue. Só que o fato dela não conseguir não quer dizer que ela nunca vai conseguir. Ou que ela nunca vai conseguir, ou que se você ajudar ela não vai conseguir. Pelo contrário, essa criança precisa ser estimulada para que ela consiga mais para frente fazer sozinha, mas no início ela vai precisar de você. Por isso que eu coloquei esse título aqui, né? Porque, na verdade, o TDAH, ele não precisa de conserto, né? O que significa isso? Entre aspas, lógico, né, gente? Não é o TDAH, não precisa de cura, porque ele não vai ter cura. A gente sabe que é um transtorno que não tem cura. E ele não precisa de conserto no sentido de que a gente não vai consertar a criança, a gente não vai olhar para ela e falar assim, agora ela vai melhorar, ela vai mudar. Não, gente, ele não precisa disso, ele precisa de suporte.
Ele precisa de estímulos para que ele consiga desenvolver essas habilidades que ele tem dificuldade hoje, tá? Só para resumir aqui, né? Como eu falei, o cérebro TDAH é um cérebro que ele tem um desenvolvimento mais lento do que outras crianças, tá? Não quer dizer que o cérebro dele não se desenvolva, vai se desenvolver, mas geralmente esse cérebro TDAH tem um atraso no desenvolvimento em torno aí de 3 anos, 3 a 4 anos, dependendo da pessoa. Mas vamos colocar aí em torno de 3 anos. Então, pensa que seu filho, ele tem 8 anos de idade, o cérebro dele tem um desenvolvimento correspondente a uma criança de 3 anos antes. Então pensa, ele tem 8, 7, 6, 5 anos de idade. Por isso que seu filho de 8 anos tem comportamentos, né, que você olha assim, parece uma criancinha, né? Porque o cérebro dele ainda não desenvolveu algumas funções que são próprias de uma criança de 8 anos, tá? Quer dizer que ele nunca vai desenvolver? Não, claro que não. O cérebro do TDAH se desenvolve assim como o cérebro de qualquer outra criança. A diferença é que ele vai se desenvolver de uma forma mais lenta, ele vai demorar mais para desenvolver essas áreas do cérebro. E como o nosso cérebro se desenvolve de trás para frente, primeiro a gente vai desenvolvendo essa área aqui de trás, que é a área motora, depois a gente vai desenvolvendo a área da visão, da audição, da linguagem, até a gente chegar aqui, né? Então, como ele se desenvolve daqui para cá, e essa área que é a última a se desenvolver, e no TDAH esse desenvolvimento é mais lento, né? Tem um atraso aí cerca de 3 anos, essa área do cérebro, que é a área a gente chama de a área mais nobre do cérebro, ela demora muito para desenvolver no seu filho com TDAH. E essa área é justamente responsável pelas funções executivas. O que são as funções executivas, gente? São todas as funções relacionadas a planejamento, organização, controle de impulsos, autorregulação das emoções, flexibilidade de pensamento, atenção concentrada, memória de trabalho, que é essa memória que a gente usa para executar tarefas, né? Não é aquela memória de lembrar das coisas, mas é a memória que a gente usa agora, aqui e agora, para executar ações, né? Então, tudo isso está dentro das funções executivas, que essa área do cérebro aqui é responsável. Uma outra coisa que essa área do cérebro aqui é responsável é por coordenar, organizar, gerenciar todas as outras áreas. Então, se essa área do cérebro no TDAH ainda está imatura, ela ainda não está bem desenvolvida, e ela é responsável por organizar e coordenar todas as outras áreas do cérebro, é claro que ela vai ter comportamentos e sintomas em outras áreas também, como na área motora, na área da linguagem, na área da audição, na área da visão, percepção, todas essas outras áreas do cérebro, elas estão funcionando, mas elas vão estar funcionando de uma forma, às vezes, desajustada, não coordenada, porque essa área do cérebro, que é o gerente de todo o cérebro, não está funcionando ainda muito bem, ok? E, gente, essa área do cérebro aqui, ela só vai atingir a maturidade numa pessoa que não tem TDAH lá por volta dos 21 anos, tem autores que falam 21, outros falam 24, vamos colocar aí a média de 21 anos de idade. Se o TDAH tem um atraso de mais ou menos 3, 4 anos, se uma pessoa atinge maturidade nessa área aqui nos 21, o TDAH vai atingir com 25, né? Então, ao longo da vida dele, da infância e da adolescência, início da vida adulta, ele ainda vai estar com essa área do cérebro imatura, precisando de suporte. Por quê? Porque se essa função executiva, essa área do cérebro, ainda não está funcionando muito bem internamente,
a gente vai ter que oferecer esse suporte externo para ele, ok? E oferecer suporte não é fazer pela criança, é fazer com a criança até que ela consiga fazer sozinha. Ok, gente? É muito diferente, porque às vezes a gente fala dar suporte, as pessoas entendem que é simplesmente fazer tudo pela criança, dar na mão, né, fazer tudo, e não é isso. Por quê? Porque para essa área, né, para o nosso cérebro se desenvolver, ele precisa de estímulo, ele precisa ser estimulado ao longo da vida. Então, o nosso cérebro não se desenvolve só porque a gente vai fazendo aniversário, né? Só porque o tempo está passando. Não, ele se desenvolve porque a gente é estimulado pelo ambiente e esse estímulo do ambiente faz com que esse cérebro se desenvolva. Então, pensa, o cérebro TDAH, ele tem um atraso na maturação, né? Ele está em desenvolvimento. Se você, mãe, né, e junto com todos os tratamentos que seu filho vai fazer, mas principalmente você em casa, que é no dia a dia que a gente estimula estimula o cérebro na maior parte do tempo. Se você não faz esse trabalho de estimular o cérebro do seu filho, essas funções que já estão em atraso vão ficando cada vez mais em atraso. Ao invés deles irem se desenvolvendo até atingir a maturidade lá no início da vida adulta, vai chegar lá no início da vida adulta, a pessoa não vai ter desenvolvido as habilidades que ele precisa desenvolver. E aí vira um adulto com vários problemas relacionados ao TDAH, porque durante a infância e adolescência, que era a idade propícia para receber os estímulos, ele não foi estimulado. E como eu falei para vocês, o estímulo é no dia a dia. São das coisas do dia a dia, da rotina da criança, né? São das coisas mais básicas que a criança vai realizar no dia a dia. São essas coisas que vão fazer com que ela desenvolva, né? Vá desenvolvendo esse cérebro. Então, se meu filho tem, né? Que é um dos principais requisitos aí para uma criança ser considerada uma criança com TDAH. Se ela tem problemas nas funções executivas por conta desse cérebro, né, que está imaturo, ok? Se ela tem um problema nas funções executivas internas, nós, pais, precisamos ajudar a criança sendo a função executiva externa dele. A gente vai ser como se fosse a função executiva externa, sabe? Por quê? Porque enquanto essa criança não desenvolver essa habilidade, a gente precisa estimular essas habilidades nele. Andréia, o próprio tratamento da criança, né, com a TCC, com a terapia cognitivo-comportamental, vai fazer esse trabalho de estimular. Mas não é suficiente, a gente precisa potencializar isso, né, no dia a dia da criança. Eu tenho lives aqui no Instagram só sobre isso, tá? Eu tenho uma live que fala só sobre como você estimula as funções executivas de controle de impulso, de memória de trabalho, de flexibilidade cognitiva. Tem tudo aqui no Instagram ou no meu YouTube, que eu acho que é até mais fácil de achar no YouTube, tá? Meu YouTube é Juliana Deodato. Vou escrever aqui para vocês, ó. YouTube Juliana Deodato, tá? Lá você vai achar essas 3 lives, para que você possa ter ali todo um passo a passo, várias atividades, várias atividades que você pode fazer com seu filho no dia a dia para estimular. E você também tá lá no nosso grupo do WhatsApp, né? Lá no nosso grupo do WhatsApp, não sei se você lembra, deixa eu ver se tá aqui, só para dar um exemplo para você. Eu coloquei esses dias um livro e uns exercícios. Esse livrinho aqui, ó, não sei se você lembra, que é uma forma da gente estimular a criança em casa, né? Lendo uma historinha, como que a gente pode estimular, lembra? Então, é uma forma de estimular flexibilidade de pensamento, controle de impulso, porque ela quer resolver rápido. Não, vamos lá, vamos parar, pensar, né? Resolução de problemas. Então, são coisas simples do dia a dia, mas você pode pegar, ao invés de pegar uma historinha dessa, né? Você pode pegar uma situação
Tá lá no nosso grupo do WhatsApp. Qualquer coisa, se você não achar, você me fala que eu te mando, tá bom? Essa história, tem um vídeo explicando como faz. Você pode pegar, ao invés de pegar uma historinha, você pode pegar uma situação do seu dia a dia, né? Uma situação de casa que aconteceu, sei lá, domingo, na hora do almoço, eu fui fazer o almoço e na hora que eu coloquei o arroz no fogo, acabou o gás. E agora, o que eu faço? É uma situação. Então, vamos parar, vamos pensar, o que a gente pode fazer? Sei lá, a gente pode comprar o gás. Tá, mas tem dinheiro para comprar o gás? Tem loja de gás aberta domingo? A gente vai ter que pensar nas possibilidades. Não, tô sem dinheiro agora ou não tem loja de gás aberta. Será então a gente pode fazer um lanche ao invés de fazer o almoço? A gente tem um micro-ondas, a gente pode fazer a comida no micro-ondas? Ou a gente tem um forninho elétrico, ou sei lá. Então, assim, pegar uma situação do dia a dia também e inserir a criança ali naquela resolução de problemas, ajudando ela a pensar alternativas, consequências, né? E escolher uma situação ali, uma resposta, né? Uma decisão que seja mais coerente para ela. Então, existem várias formas, tá? Agora, a melhor forma, gente, de fazer isso, né? É através da rotina da criança no dia a dia. É a gente conseguir organizar essa rotina de forma que essa rotina ela jogue a favor da gente, né? Estimulando a criança nas habilidades básicas do dia a dia. E essas habilidades são habilidades, como eu falei, habilidades da vida diária mesmo, né? De organização do dia, do que ela tem que fazer primeiro, do que é prioridade para ela, porque tudo isso o TDAH tem dificuldade, né? E quanto mais a gente estimula a criança no dia a dia, a gente está fazendo, né, com que esse cérebro vá trabalhando, vá se desenvolvendo, como se a gente estivesse exercitando o cérebro, né? Como se fosse uma musculação para esse cérebro. Então, toda aprendizagem que a criança tem, que a criança adquire, toda aprendizagem modifica o cérebro, ok? Então, promover essa aprendizagem é muito importante, mas promover a aprendizagem não é só dizer o que a criança tem que fazer. Não basta só você falar que ele tem que fazer isso, que ele tem que fazer aquilo, né? É a gente lembrar que, nesse momento, o cérebrozinho dele não dá conta de algumas coisas sozinho, mas a gente pode dar o suporte que ele precisa, né? E o ideal é que esse suporte seja um suporte concreto. O que é um suporte concreto? É um suporte que seja visual para a criança. É um suporte que ajude a criança a ter maior visibilidade, previsibilidade e organização naquilo que ela vai fazer. Então, tudo que é muito abstrato para o TDAH é mais difícil, porque a abstração é um recurso cognitivo mais avançado, né? Então, quando a gente traz as coisas mais para o concreto, fica mais fácil deles conseguirem entender. Então, um exemplo, né, que eu gosto sempre de dar da questão do concreto é a dificuldade que a criança com TDAH tem na percepção e no gerenciamento do tempo, né? Essa percepção de passagem de tempo é muito difícil para o TDAH. E se você torna esse tempo real para a criança, isso ajuda muito. Ó, eu estou atendendo uma menina que o pai trabalha embarcado. Então fica 15 dias embarcado, 15 dias em casa. E ela sofre muito quando o pai não tá em casa, né? Com aquela expectativa, meu pai tá vindo, meu pai tá chegando. E aí, gente, como é que a gente faz com uma criança que tem, né, essa dificuldade de percepção de tempo, de passagem de tempo, para que ela consiga lidar com a ansiedade dela, trazendo esse tempo por real? Para ela foi uma coisa muito simples que a gente fez, usar um calendário, né? Então a gente tem um calendário e ali a gente vai todo dia marcando, né, quantos dias faltam para o pai chegar. É claro que não é só o calendário em si. Quando uma criança tem ansiedade, né, não basta só a gente fazer a marcação do calendário. A marcação do calendário vai ser algo que vai fazer o quê? Ajudar essa criança a ter uma noção de tempo melhor. Então, ela não vai precisar ficar o tempo todo perguntando quantos dias faltam, né? Hoje mesmo atendi
o pai dela chega na sexta-feira e eu perguntei pra ela, e aí, como é que tá? Ela, meu pai chega na sexta-feira. Eu falei assim, tá, chega sexta-feira, falta quantos dias? E ela sabia me falar quantos dias, porque ela faz esse acompanhamento dos dias que o pai, né, que falta pro pai chegar. E aí, claro, atrelado a esse recurso, que torna o tempo real para ela, que ela consegue perceber claramente quanto tempo falta, né, para o pai chegar, a gente trabalha algumas outras estratégias de ansiedade, porque ela vai marcando, e claro que essa marcação, quando a criança tem uma ansiedade associada ao TDAH, essa ansiedade pode aumentar, porque ela tá vendo, tá chegando e tá chegando, né? Falta muito, falta 2, falta 3. Isso pode gerar uma ansiedade na criança, dependendo da criança. Então, eu tô trabalhando com ela esse recurso do calendário associado a outras estratégias de controle de ansiedade, tá? Mas é porque é uma menina muito, muito ansiosa. É uma situação ali que realmente a gente precisa entrar com um outro recurso. Mas o timer, os alarmes, os calendários, né? Eles são estratégias que nos ajudam a tornar o tempo real, concreto, para essa criança que tem dificuldade de percepção de tempo, gerenciamento de tempo, de uma forma tão abstrata quanto é o tempo, né? Porque o tempo, dependendo do que a gente está fazendo, a gente pode perceber 10 minutos como sendo muito tempo ou como sendo pouco tempo, né? Então, é muito subjetivo essa percepção de tempo. E quando a gente torna isso mais concreto, a gente consegue fazer com que ela perceba melhor o tempo, ok? Uma outra coisa que a gente pode fazer, né, quando a criança está nesse processo aí de desenvolvimento de pensamento, de estratégia de resolução de problemas, é a gente não fazer isso tudo só no campo das ideias, né? Então, quando eu faço essa historinha com eles, né, que eles vão ter que achar as soluções, ó, deixa eu pegar aqui. O ratinho, ele vai arrastando o queijo para entrar na casa, e aí o queijo é muito grande e agarra aqui. E aí eu vou trabalhando com a criança, né? E agora, o que a gente faz? Quais são as soluções? O que a gente pode fazer dar de sugestão para o ratinho para ele fazer nessa situação? Eu não faço isso só aqui, ó. Eu falo para ele, né? Eles vão pensando e eu vou registrando isso no papel. Porque quando eu registro no papel, eu ajudo a criança a organizar o pensamento. Porque quando tá aqui no campo das ideias, ele tá pensando muita coisa ao mesmo tempo. Então fica difícil para ele pensar todas as possibilidades, pensar nas consequências dessas possibilidades e ainda por cima escolher qual que seria mais adequado. É muito abstrato para eles. Com muita informação na memória operacional deles. Então, quando a gente coloca no papel, vamos lá, dá 2 sugestões. A gente bota as 2 sugestões. Agora vamos pensar na primeira. Qual é a consequência se a gente agir dessa forma? Vai acontecer o quê? Se a gente agir dessa segunda forma, vai acontecer o quê? Vamos lá, vamos pensar. Qual que seria a melhor solução? Quando a gente coloca no papel, a gente torna isso mais concreto para a criança. E ela consegue, então, perceber melhor, né? Porque aquilo ali se tornou real para ela. Por isso que quando a gente vai organizar a rotina, a gente utiliza o recurso visual, né? Porque o recurso visual faz com que a criança tenha uma organização de pensamento ali. E ao mesmo tempo, né, não só de pensamento, mas vai trazendo a sequência das atividades, né, na ordem que ela vai ser executada. E é um recurso externo, um suporte externo para lidar com uma dificuldade interna do TDAH, que é com essa memória de trabalho aí que eu falei para vocês, nessa memória que a gente usa, né, para lembrar das coisas, organizar o pensamento e executar a ação. Quem faz isso é a memória de trabalho ou memória operacional. Tem esses 2 nomes. A memória de trabalho é essa memória que vai fazer toda essa articulação. Mas no TDAH, essa memória de trabalho ainda não está funcionando muito bem, por conta desse atraso que eu falei para vocês. E aí, se essa memória de trabalho não está funcionando muito bem ainda, o que a gente tem que oferecer para ela? Um suporte externo que compense, né? Assim como o meu olho não funciona muito bem para enxergar e eu tenho que oferecer um suporte externo para conseguir executar essa ação, no TDAH, se a memória de trabalho dele não está funcionando muito bem,
ela não consegue carregar muita informação e manipular muito bem essas informações, que ela se perde nos pensamentos, a gente vai oferecer um suporte externo. E um dos suportes externos que a gente utiliza, né, é a agenda, o quadro de rotinas, porque isso vai ajudar a criança a não sobrecarregar a memória de trabalho dela. Porque se ela sobrecarrega a memória de trabalho, o que vai acontecer? Ela vai gastar muito combustível cerebral. E se ela gasta muito combustível cerebral, ela vai ter pouco combustível para usar naquilo que é importante. Então, quando a gente oferece o suporte, a gente está tirando um peso e uma sobrecarga desse cérebro para que ela use o recurso, né, o combustível cerebral do cérebro, né, o combustível cerebral em coisas que são mais importantes, ok? Porque toda vez que uma criança precisa pensar o que ela tem que fazer primeiro, o que é mais importante, o que é prioridade, o que ela vai fazer depois, quais são as sequências que ela vai ter que seguir, toda vez que ela tem que fazer isso, para ela é como se fosse a primeira vez, mesmo que ela já tenha feito várias vezes. E aí, isso sobrecarrega o cérebro e isso faz com que o cérebro gaste muito combustível, gaste muita energia. E se o combustível está na reserva, tá baixo, ela vai ter pouco combustível para usar naquilo que ela precisa fazer. Então, na hora que você precisa que ela faça alguma coisa em casa, que ela faça o dever de casa, que são coisas que ela vai precisar desse combustível cerebral, ela não vai dar conta. Por quê? Porque ela já gastou aquilo que ela tinha, a reserva dela, em coisas que a gente poderia ter oferecido um suporte para ela, ok? Então, oferecer suporte concreto para a criança é ajudar essa criança naquilo que ela ainda não consegue fazer sozinha, até que ela consiga fazer sozinha. Então, o suporte não é para a gente fazer pela criança. Tá? Então não adianta nada, se eu não estou conseguindo enxergar, não adianta nada alguém vir aqui do meu lado e ler para mim. Sabe por quê? Porque a hora que essa pessoa não estiver do meu lado para ler para mim, eu fico mal, né? Porque eu não vou conseguir ler. Então o que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que me oferecer o suporte para que eu consiga fazer. E não fazer por mim, tá? Então a gente precisa ter isso em mente, porque muitas vezes as mães, né, querendo ajudar as crianças, elas acabam fazendo pela criança. E aí a gente tira a oportunidade da criança desenvolver aquela habilidade, né, desenvolver aquela aprendizagem. Agora, desenvolver habilidades não é uma coisa papum aqui agora, gente. Vai precisar de treino, vai precisar de constância, ok? O que é constância? É algo que se repete, tá? O que é treino? É algo que você faz sempre, né? Para que aquilo se torne cada vez mais automático, se torne cada vez mais, que você consiga fazer cada vez melhor. Então, todas as aprendizagens da criança com TDAH no dia a dia, por mais que para a gente possa parecer simples e óbvia, para o TDAH, há uma sobrecarga nessa função cerebral e ela vai precisar repetir várias vezes para que ela consiga executar aquelas ações. Sônia, no caso de um adulto com TDAH, como podemos ajudar? É a mesma coisa, Sônia, só que quanto mais cedo a gente começa, né, a estimular esse cérebro, melhor. Porque, olha, a criança, o nosso cérebro, ele está em processo de desenvolvimento até o final da nossa adolescência, ali, início da vida adulta, tá? Então, ele começa a se desenvolver desde o útero, vai se desenvolvendo até o final da adolescência, início da vida adulta, tá bom? Então, por isso que a gente fala que o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Por quê? Porque é um transtorno que aparece no neurodesenvolvimento desse cérebro, ok? No desenvolvimento desse cérebro. Quando a gente já pega um adulto, o adulto já passou desse período propício para o desenvolvimento. Mas ele ainda tem possibilidade de desenvolver. Por quê? Porque o nosso cérebro ele é plástico, né? Ele tem possibilidade de desenvolver
habilidades até o último dia da nossa vida. Existem períodos do desenvolvimento que são mais propícios, onde o nosso cérebro está mais propício a desenvolver aquela habilidade. Quando passa do tempo, ele ainda pode desenvolver? Sim, mas ele não vai desenvolver com tanta facilidade, com tanta rapidez que ele desenvolveria se fosse na idade propícia, tá? Então, vou dar um exemplo, a questão da aprendizagem da alfabetização. Né? Se você pegar uma criança de 6 anos, 7 anos e for alfabetizar a criança com 6, 7 anos, ela vai aprender com muito mais rapidez e facilidade do que se você pegar um adulto lá com 30, 40, 50 anos para aprender a ler e escrever. Ele vai aprender? Vai aprender, mas ele vai ter muito mais dificuldade do que quando é uma criança, tá? Então, no adulto, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer estímulos também de algumas habilidades, mas principalmente a gente vai trabalhar com o suporte que ele vai precisar, tá? Então, por exemplo, eu tô atendendo um adulto agora que a gente está organizando com ele um planner diário, tá? A questão dele é o planner diário, por quê? Porque ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele tem dificuldade de colocar prioridade, o que ele faz primeiro. E aí, como é que ele organiza a agenda do dia? Ele faz só primeiro aquilo que ele gosta e deixa o que ele não gosta por último. Só que esse último nunca chega, por quê? Quando ele começa a fazer o que ele gosta, ele entra em hiperfoco e fica o dia inteiro naquilo, porque ele gosta muito. E aí, quando ele vai ver, o tempo passou e ele não fez as outras coisas. Então, o que eu estou ajudando ele a fazer? Eu estou ajudando ele a organizar o dia dele de forma que ele consiga organizar isso em termos de prioridade, não em termos do que ele gosta, sabe? E quando ele vai fazer aquilo que ele gosta, a gente vai entrar com outra estratégia que é de gerenciamento de tempo, porque ele tem dificuldade de gerenciar tempo. Então, quando ele começa a fazer o que ele gosta, ele fica o dia inteiro, às vezes nem almoça, começa de manhã e vai até a tarde, porque ele fica no hiperfoco daquilo que ele está gostando. Então, no TDAH adulto, é a mesma coisa do TDAH criança, só que com as estratégias adequadas à vida de adulto. Tá bom? E uma coisa que a gente precisa fazer, é a primeira coisa que a gente faz no TDAH criança, TDAH adolescente e TDAH adulto. Não importa. Primeira coisa que a gente faz é ajuste de rotina. Primeira coisa. Começando pela rotina do sono e depois organizando todo o dia da pessoa. Porque se a gente não faz isso, a gente vai ter... É como se a gente tivesse um tanque de combustível no cérebro com um furo vazando combustível. A rotina não estruturada, ela rouba combustível cerebral desse cérebro. Combustível cerebral do cérebro, olha só, redundante, né? Mas rouba combustível desse cérebro, ok? Então, quando a gente organiza a rotina, é como se a gente fosse lá e tapasse o buraco que tá vazando combustível. E aí, a gente consegue lidar melhor com as situações do dia a dia, tá? E aí, gente, eu quero só falar mais uma coisinha pra vocês sobre isso aqui que eu acho muito importante. Eu até coloquei um post essa semana no Instagram, mas eu vou virar aqui pra vocês verem, tá? Pense no desenvolvimento do seu filho com TDAH como uma escada. O que seria uma escada, gente? Aqui em cima tá o comportamento ou a ação, a atividade que você quer que seu filho execute, tá bom? Não trabalhe com ele diretamente isso. Isso aqui é a sua meta. Trabalhe com ele micro passos até chegar nessa meta. Porque isso vai ajudar você nesse treinamento, vai ajudar o seu filho a aprender passo a passo do que ele tem que fazer. Crianças com TDAH têm dificuldade de lidar com tarefas que exigem sequenciamento e passo a passo. Então, a gente precisa trabalhar cada passo de uma vez. Não adianta de querer fazer tudo de uma vez. Eu gosto sempre de dar o exemplo da criança arrumando a cama, né? Porque isso é uma coisa que as crianças com TDAH acabam tendo dificuldade de fazer e as mães acabam desistindo e fazendo por eles. Mas é algo extremamente importante para a criança na rotina dela. E aí a criança vai lá, você fala para ela, olha só, filho, vai lá e arruma sua cama.
O que a criança vai fazer? Ela vai chegar no quarto e ela vai olhar para a cama e mesmo que você ache que aquilo ali é a coisa mais óbvia do mundo, para o TDAH não vai ser óbvio. Porque ele vai, na hora de organizar o sequenciamento das ações, ele se perde. Isso, gente, faz parte do TDAH. Então, ele pode se perder nesse sequenciamento de ações. Então, ele pode se perder naquilo que ele tem que fazer primeiro. E, às vezes, ele perde um tempo enorme ali e não faz o que você pediu. Não é porque ele é teimoso, né? É porque ele não conseguiu dar conta do que fazer. Às vezes, ele vai fazer, mas faz tudo bagunçado, tudo errado, né, no seu ponto de vista, porque você acha que ele tinha que ter feito de um jeito e ele faz do jeito que ele conseguiu organizar na mente dele. E aí, na hora que você vai falar com ele, que você vai chamar atenção, que você vai brigar com ele vai querer se defender. E vai falar um monte de bobagem pra você. Na segunda, na terceira, na quarta vez, ele não vai nem querer mais fazer. Aí você começa a achar que ele é teimoso. Mas, na verdade, não é teimosia. É porque ele já desistiu de fazer uma coisa que ele não consegue fazer. E toda vez que ele tenta, ele ainda é chamado a atenção. Então, ele nem vai tentar mais. Ele desiste de tentar. No início ele até tenta, mas depois ele desiste, porque para ele é difícil fazer isso, tá? Então o que a gente faz? A gente pensa na escada. Lá em cima do topo da escada é a nossa meta maior, arrumar a cama. Agora, para que ele arrume a cama, pense, quais são as etapas que ele vai ter que executar para arrumar a cama? Então, primeiro ele vai ter que tirar tudo de cima da cama. Depois ele vai ter que esticar o lençol. Tô chutando aqui, tá, gente? Depois ele vai botar a colcha em cima, depois ele vai botar os travesseiros ali em cima. Vamos imaginar que seja assim a sua cama, né? Lençol, colcha e o travesseiro em cima. Então, se você vai fazer essa organização, né? São essas etapas, você vai trabalhar com ele cada etapa. Primeiro você vai fazer junto com ele e depois você vai fazer sozinho. Ele vai fazer sozinho, você só vai observar e vai ali só dando as diquinhas, né? Sem ficar, gente, apontando o dedo, errou, errou, errou. Ele fez, não saiu de acordo com o que você gostaria, mas ele fez. Recompense, elogie, reforce. No outro dia, ele vai fazer de novo. No outro dia, ele vai fazer de novo, até que ele consiga fazer do jeito que você acha que ele poderia fazer. Mas no início, ele está em treinamento. Em treinamento, a gente pode errar. Em treinamento, a gente pode esquecer. Em treinamento, a gente não vai fazer perfeito. Ok? Lembra que a gente falou desde o início? Ajuste de expectativas. E aí, como é que a gente pode ajudar essa criança, além do treinar, né? Fazer junto com ele, ensinar ele a fazer várias vezes, cada etapa. Então, primeiro a gente vai ensinar ele, ó, tira as coisas da cama. Agora, vamos esticar o lençol? Então, no primeiro dia, primeira semana, ensina só a esticar o lençol. Né? Ó, a Ana tá concordando aqui, né? Ensina só a esticar o lençol. Quando ele já estiver esticando o lençol razoavelmente bem, não precisa ser perfeito, aí você vai ensinar a colocar a colcha. Lembra? Cada degrau você vai subindo devagar. Não é hoje eu ensinei o lençol, amanhã ensino a colcha. Não é assim. Você vai ficar lá uma semana, às vezes você vai precisar até de mais tempo, depende de cada criança, né? Ensinou ele a esticar o lençol? Ele tá esticando? Tá, agora você pode passar pro degrau de cima. Agora você vai ensinar a botar a colcha na cama. Aí ele consegue já botar a colcha na cama, aí você vai pular pro degrau de cima. Então, gente, cada degrau é uma etapa do processo de treinamento até que ele consiga chegar lá em cima. E aí vem a dica do que eu falei do recurso, né, do suporte concreto. O que é o suporte concreto? É algo que você vai trazer para ele de forma concreta para que ajude o cérebro dele a não gastar combustível à toa. Então, se você trabalhou com ele essas etapas, faça um papelzinho para ele, cola perto da cama, um lugar que seja fácil para ele, com as etapas. Primeiro, tira tudo de cima da cama. Segundo, estica o lençol. Terceiro, estica a colcha. Faça isso por escrito, porque aí, quando ele for fazer, ele não vai precisar ficar pensando, gastando combustível, decidindo o que ele vai ter que fazer. Ele vai olhar lá no papelzinho, vai ver a sequência e vai executar.
Conforme ele for repetindo isso, isso vai se tornar automático. Vai chegar uma hora que ele não vai precisar mais olhar, porque ele vai fazer automaticamente. Mas isso, gente, é médio e longo prazo, não é um dia, 2 dias, 3 dias, ok? Você pode fazer, né, a Ana até me ensinou isso, eu acho muito legal. Você pode, ao invés de você escrever, você pode fazer fotografia, né? Tira foto da cama antes e depois, e tira foto das etapas. E cola, faz uma colagem, né? Foto do antes, aí a foto da primeira etapa, que é tirar os lençóis da cama, né? Tudo da cama, foto da segunda etapa, que é o lençol esticadinho, foto da terceira etapa, fica mais visual ainda, né? Principalmente se seu filho ainda não tem fluência na leitura. Ó. Marcele colocou aqui, fizemos uma rotina de banho. Isso aí, gente. Eu tenho um paciente que tem TDAH e TEA, né? Claro que ele tem um comprometimento maior, mas é o mesmo processo. Nós fizemos um passo a passo desse de imagem, né? Sequência de imagens, para quando a criança vai ao banheiro. Você pode fazer isso com seu filho TDAH também, se ele tem essa dificuldade de ir no banheiro lavar a mão depois, da descarga. Você pode botar lá, faz um cartazinho com desenho, né? Às vezes a gente vê muito isso em banheiro público, né? Jogar papel na lixeira e não na descarga, no vaso, né? Então a gente pode colocar lá, né? Usou o banheiro, dá descarga, lava a mão, faz esses desenhos que isso ajuda a criança. Porque quando a criança está ali no banheiro, ela vai no banheiro, terminou ali, ela sai correndo, ela não vai parar para pensar, ok? E isso precisa ser automático, gente. A gente ir no banheiro, dar descarga e lavar a mão, tem que ser um comportamento automático pra gente. Não é algo que a gente precisa parar para pensar. Mas quando ainda não está automático, a gente tem que parar para pensar, né? E pro TDAH ainda não está automático. Ó, a Lília colocou que live rica, vou ter que colocar tudo no papel para aplicar com meu filho. É isso aí, Lília. Não adianta eu vir aqui toda semana falar, se você não aplicar. Não vai adiantar nada, né? É a aplicação que vai fazer a diferença. Deixa eu ver aqui. Estou com meu filho de 12 anos, ele tem dificuldade na hora do sono, na escola, toda hora ele sai da aula. Eu acho que foi você que me mandou uma mensagem no Instagram, escritório, não sei o seu nome. Se foi você, depois eu vou te responder lá no direct, tá bom? Para que a gente possa conversar melhor. Porque se eu for te explicar tudo isso agora, a gente vai fazer outra live. Tá? Eu vou te responder lá, que eu acho que eu vi que você me mandou uma mensagem. Eu não tive tempo ainda de responder, tá bom? Gente, eu preciso muito encerrar nossa live de hoje. Como eu falei, né? Eu vou começar agora um curso de autismo para professores e é agora, 7 horas, eu preciso encerrar. Mas antes eu queria falar uma coisa para vocês, gente. Você pode estar aí pensando, né? Eu sei que a gente acaba pensando mesmo. Dá muito trabalho, Juliana. Isso vai me dar muito trabalho. Eu vou ter que treinar meu filho, eu vou ter que ensinar meu filho todo dia, eu vou ter que fazer junto com ele, eu vou ter que fazer cartaz, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Dá muito trabalho. Gente, dá trabalho. Não tem jeito. Eu não posso enganar vocês, tá? Construir habilidades é trabalhoso. E isso, gente, a medicação não faz. A medicação do seu filho vai ajudar esse cérebro a produzir mais combustível para que ele consiga fazer aquilo que você vai estimular seu filho no dia a dia para fazer, ok? Então, assim, trabalho vai dar, só que você tem 2 opções. Você tem a opção de ter trabalho agora e colher os frutos daqui a pouco, ou você continuar tendo trabalho de chamar atenção, de brigar, de botar de castigo, de gritar, enfim, né? De fazer por ele e no futuro você colher esses frutos, né? Continuar colhendo esses frutos. Então, assim, seja o agente de transformação do seu filho. Seja o agente de transformação do seu filho. Você tem um papel fundamental nesse processo. Todo o tratamento do seu filho com o médico, com o psicólogo, psicopedagogo, fono, TO, todos os profissionais, todo esse tratamento, ele é essencial. Ele é indispensável. Mas o seu trabalho com o seu filho é aquilo que vai
potencializar os resultados de todos esses tratamentos, de todos esses profissionais. Se você não se inserir no processo de transformação do seu filho, não se inserir no processo de tratamento do seu filho, as coisas vão caminhar, vão desenvolver, vão, mas em passos muito, muito, muito menores, mais lentos do que se você se inserir como um agente de transformação do seu filho, ok? Esse é o recado que eu tenho que dar para vocês. O TDAH não precisa de conserto, ele não precisa de milagre, de uma cura mirabolante, né? Ele precisa de suporte, ele precisa ser estimulado no seu desenvolvimento, ele precisa que a gente ensine para ele com paciência, perseverança e constância aquilo que ele precisa para desenvolver. O TDAH é o transtorno da infância, né? Mas que tem o melhor resultado de tratamento de todos os transtornos que vocês possam conhecer. É o transtorno que melhor tem resultado no tratamento. Então, quando a gente investe no tratamento, a gente está investindo na saúde mental dessa criança, a gente está investindo na autonomia dessa criança, a gente está investindo num adulto que mais na frente, né, vai ser um adulto que vai dar conta da sua vida, ok? Sempre lembrando, gente, trabalhar, né, lidar com desenvolvimento infantil, lidar com educação de crianças, né, com criação de filhos, não é olhar para o aqui e agora, é olhar a médio e longo prazo. E se a gente só vai colher a médio e longo prazo se a gente começar a plantar hoje. Ok, pessoal? Vou ter que sair correndo porque estou em cima da hora. Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus e semana que vem a gente está aqui de novo no nosso Papo de Mãe TDAH às 18 horas aqui no Instagram. Tchau, tchau, pessoal!